O presidente do Sport, Yuri Romão, vai renunciar? Porque a pressão é muito grande. E ela vem de todos os lados agora, galera. Bom, a gente teve, pichação, faixas pedindo a saída do Conselho Deliberativo, do Yuri, pressionando a atual gestão do esporte no muro da Ilha do Retiro. Tem mais. O Conselho Deliberativo do Esporte indeferiu o pedido de impeachment da oposição. Só que a oposição recorreu ao pleno do Conselho e vai ser avaliado. O Yuri Romão foi contestado no que falou em relação a grandes jogos na Ilha do Retiro pela SDS, tem uma nota. Enfim, a questão do Flamengo, do jogo do dia 15, que é justamente o aniversário do Flamengo, e o Sport vendeu o mando de campo para o Clube da Gávea, jogo que vai acontecer na Arena de Pernambuco, isso foi realmente algo que manchou demais esse momento, que já é ruim do esporte. Enfim, a pressão vem de todo lado. E a pergunta é, o Yuri vai renunciar? Será que ele vai aguentar essa pressão toda? Porque o esporte vive um ano realmente para esquecer. Um ano para ser apagado da história dessa nação rubro-negra, desse torcedor do Esporte Clube do Recife, em todos os aspectos. E ainda vem mais a questão da RJ, da recuperação judicial, que vai ter que ser, obviamente, passada para as futuras gestões. Até o próximo ano mesmo, a expectativa é dessa questão da gestão. E tem um fato que é mais grave ainda, galera. Foi levantado pelo repórter Antônio, da Rádio Jornal, e eu, inclusive, vi aqui. Cara, o Sport tem 32 jogadores com contratos até o ano que vem e também para 2027 e 2028. É impressionante, quer dizer, esse grupo de perdedores do Sport vai continuar com a folha salarial altíssima e privilégio para alguns jogadores que fizeram um contrato com o Sport. A situação é realmente difícil, galera. O Sport joga contra o Mirassol no próximo sábado. O jogo acontece na ilha e tem um movimento aí de torcida zero. Bom, mas para não dizer que não falei das flores, o Sport, o Fortaleza e o Ceará, com o apoio das federações cearense e pernambucana, estão fazendo um requerimento à CBF para reconhecer o título e unificar o título da Taça Norte e Nordeste, da Copa Norte e Nordeste, como Campeonato Brasileiro, e reconhecer o Sport, o Fortaleza e o Ceará como campeões brasileiros, no caso o Sport e o Bi, porque é solicitada a Copa de 68, a de 69 e a de 70. Inclusive eu já tinha feito até um vídeo aqui quando o Sport inclusive colocou nas redes sociais que já era bicampeão brasileiro. Enfim, a gente vai trazer esse assunto que é relevante, tá? E vamos conversar um pouquinho sobre esse momento difícil. Vou mostrar aqui também as faixas de protestos lá na Ilha do Retiro, meu amigo. Que situação do Sport, hein? Eu nunca vi isso, não. Sinceramente, galera, nunca vi. Pois é, e esse movimento de torcida zero tá crescendo, hein? Tá crescendo, porque esse fato do Flamengo, meu amigo, é um negócio impressionante. Quer dizer, o Sport tem o maior adversário do futebol brasileiro hoje, o Flamengo. E o Flamengo vai comemorar aniversário jogando na Arena de Pernambuco, com 30% da capacidade da arena, no jogo contra o Sport, que hoje está fragilizado. Então isso poderá ser até uma goleada histórica, um jogo histórico para servir de gozação para o Sport. E essa do Yuri também dizer que a ilha não comporta grandes jogos, cara, pegou muito mal. Eu tava vendo que ele até tentou explicar que não era isso que ele queria dizer, mas enfim, sinceramente, são erros e mais erros. Eu já tô cansado aqui de falar desses erros dessa gestão e que vão colocando o esporte numa situação complicada, difícil, tirando o orgulho do torcedor rubro-negro, aquela garra, aquela vontade, aquele leão do norte, enfim. E essa notícia do repórter Antônio da Rádio Jornal de trazer
32 jogadores com contrato, meu amigo, pro próximo ano. É brincadeira, viu? Caramba, e ainda tem gente que vai voltar, porque os melhores vão sair, né? O Gabriel Vasconcelos vai voltar lá pro Vitória, que é o goleiro, aí volta o Thiago Couto pra cá. O Dérico Lacerda volta lá pro Cuiabá e volta o Carlos Alberto pra cá. Pelo amor de Deus, hein? Que situação, que administração, que gestão essa do Yuri nesse ano, pelo amor de Deus, hein? Da Bet Nacional, o jogo rola no ritmo dos craques. Aqui você se cadastra, aposta e quando ganha o saco cai direto na sua conta, sem enrolação, sem firula, é tudo rápido, fácil, do jeito que tem que ser. Acesse o QR Code aqui, tem um link na descrição do vídeo, vem pra Bet dos Brasileiros. Aqui é tudo rápido, saque na hora e emoção o tempo todo. Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros, aposta com responsabilidade. Se você tem mais de 18 anos e, por favor, jogue pra se divertir, hein? Só se divertir, tá? Eu vou começar compartilhando com vocês essas informações que são um protesto da torcida, é um protesto inteligente, tá? Fora Yuri, todos a gestão, time pipoqueiro, o Conselho do Esporte é vendido, a gestão é contra a torcida. Tudo isso reflete, não é só o resultado dentro de campo não, porque o resultado até que você vai lá, mas tudo que foi feito, galera, tá aqui, ó. As faixas colocadas lá na sede do esporte, tá? Protesto realmente, né, do torcedor do esporte diante dessa situação vexatória, ridícula. Bom, o presidente Yuri disse que não tinha, na entrevista para o repórter Antônio da Rádio Jornal, ele disse que não tinha condição de receber grandes jogos, Corinthians, Santos, Flamengo, outras equipes, Palmeiras, enfim. A Ilha do Retiro não comporta. Cara, aí o governo do estado de Pernambuco, né, através da Secretaria de Defesa Social, deu essa nota aqui, ó. Secretaria de Defesa Social de Pernambuco informa que o estádio Adelmar da Costa Carvalho encontra-se aprovado em conformidade com a portaria número 55, de 17 de agosto de 2023, do Ministério do Esporte. Aí fala tudo, né? Corpo de Bombeiros, atualmente é liberado para 27.325 torcedores, tá? Cara, se existe, né, a questão do laudo, né, não tem que o presidente ter medo. Se o laudo está dizendo que tem capacidade para colocar, agora a não ser que queira colocar 30 mil, 40 mil. Bom, aí eu já vi hoje que o esporte deu uma nova... deu uma nota, na verdade, né, o Yuri acabou, não sei se foi uma nota, enfim... Deixa eu passar para vocês aqui, essa nota também está no GE, eu estou aproveitando aqui que está no GE, tá? Nota oficial do Esporte. O Esporte Clube do Recife esclarece que as intervenções realizadas na Ilha do Retiro no ano passado, mencionadas nesse texto, não foram feitas de obras estruturais de aumento da capacidade. Aí contestou mais essa situação aí, né? Além de melhorias de banheiros e ajustes, saídas, papapá. O Esporte deu essa nota aqui, tá, galera? Porém, hoje, o Yuri foi e falou, né? É bom a gente até esclarecer que o Yuri falou isso aqui, ó. Tá no GE também. Foi até pro GE que ele disse, ó. Tá aqui no GE, tá? O presidente do esporte explica sobre ilha e não comportar grandes jogos. Poderia ter sido mais claro. Bom, era o que o presidente deveria ter sido feito, essas clarezas, não só nessa posição aqui, tá? Mas em relação à questão da venda de jogos, né? Da venda de jogos para o Flamengo e tal, isso deveria ter sido. Bom, aí o Yuri, né? O Yuri Romão enviou ao GE essa nota aqui, ó. A Ilha do Retiro hoje tem capacidade de temos projeto aprovado para 32 mil, mas precisamos fazer algumas intervenções. Jogos do porte de Flamengo, Corinthians, por exemplo, são jogos de alta demanda. Isso significa deixar dinheiro na mesa por conta do público limitado. Cara, se a Ilha do Retiro só cabe 27, você vai jogar onde? No Arruda? Vai jogar na Arena? Mas, pô, é a Ilha do Retiro, é o lugar do torcedor. A não ser que chegue uma SAF e aí façam uma nova Ilha do Retiro para 80 mil pessoas, 80 mil torcedores. Mas, por enquanto, é a Ilha do Retiro. É o estádio Ademar da Costa Carvalho, o estádio do esporte. E essa coisa de dizer não comporta grandes jogos, significa dizer que o esporte não vai jogar mais na ilha grandes jogos. E o associado, e o dono de camarote. Enfim, é triste essa colocação do Yuri. Mas assim, lamentavelmente, torcedor,
eu falo que sempre são inverdades que são ditas. E hoje o nosso Brasil ele vive de narrativas. Não importa a verdade, importa a narrativa, o que é vendido quando uma pessoa fala, tá? Então, falo isso, falo aquilo e as pessoas acham que é verdade. E aí alguns caem nesse conto e tem verdadeiramente as narrativas. E esse é um fato. É uma narrativa que, ao meu modo de ver, prejudica a imagem do clube, prejudica o próprio esporte. Quando tiver jogo contra o Corinthians vai entrar com ação na justiça e vai dizer que o presidente do esporte não tem, diz que não tem condição de realizar um jogo desse. E aí o jogo vai para onde? Pode ser que a gente esteja com demanda e aí o jogo vai para outro estado, lamentavelmente. Isso é coisa que se fala, cara. E a negociação do Flamengo, cara, não custa nada falar com a imprensa, não custa nada dizer isso pro torcedor. Aí só diz quando outra pessoa lá do sul do país, no caso do Sudeste, né, que foi o jornalista Vernei Casagrande, que traz a informação, os caras ainda desmentem, mas depois reconhece que é verdade. Não sei porquê, cara. O torcedor tem toda a razão de protestar de forma inteligente, tá? E aí, esse é o ponto. Ó, deixa eu passar essa informação, que essa aqui também é uma informação que eu acho que ela é importante para o torcedor do Nordeste, para o futebol do Nordeste como um todo, tá? Aqui, ó. Ceará, Fortaleza Esporte pede à CBF reconhecimento de títulos nacionais. Clubes protocolaram junto à CBF um pedido formal de reconhecimento dos títulos do torneio Norte-Nordeste 68, 69, 70 como campeonatos brasileiros. Por quê? Porque não existia um campeonato de norte a sul, de leste a oeste. Existiam competições no sul, sudeste e nordeste. Foi reconhecido o sudeste. Por que não reconheceu o nordeste? Nós não somos Brasil também, não? Então, esse é um ponto, galera, que eu vejo que tá certíssimo, né? O esporte, o Ceará e o Fortaleza. E aí, com o apoio das federações, tanto a Federação Pernambucana como a Federação Cearense, tá? Tá aqui, ó. Ceará, Fortaleza Esporte, juntamente com as federações cearense e Pernambuco de futebol, protocolaram junto à CBF o pedido formal de reconhecimento dos torneios de 1968, 1969, 1970 como campeonatos brasileiros. O objetivo é equiparar torneio à Taça Roberto Gomes Pedrosa, realizada no mesmo período, que ganhou status de campeonato brasileiro em 2010. Então, se lá no Sudeste os caras ganharam uma competição que nós, no Nordeste, não participamos, eles foram reconhecidos como campeões brasileiros, por que o nosso não pode ser? E aí tem que ser o do Norte também, tem que ser o do Sul, do Sudeste, todos eles. Tem que reconhecer, tá certíssimo. Inclusive, antes do presidente Samir Chau entrar na CBF, o Edinaldo Rodrigues, que era presidente da Federação Baiana, já tinha dado isso como algo que iria acontecer naturalmente e que a CBF iria reconhecer. Mas, enfim, depois que o Samir Chau entrou, as federações e os clubes, de novo, né, pediram, e aí estão certíssimos para reconhecer. E aqui está, ó, o torneio, né, torneio Norte e Nordeste com o Fortaleza, se eu não me engano aqui, tá? O objetivo e tal. E os detalhes com relação a essa questão dos torneios, tá? Para que haja um reconhecimento justo para o nosso futebol, CCO. A não ser que o Nordeste não seja Brasil. Aí a gente não pode ser reconhecido, mas eu acho que tem que ser. Bom, eu estou apurando algumas informações aqui também, galera. E a qualquer momento a gente traz aqui detalhes, porque eu fiquei sabendo, inclusive, que o Givanildo, desculpa, que o Daniel Paulista, Givanildo é o Hulk, tá, galera? Porque o Hulk não está acertando aliás, não vai ficar no Atlético Mineiro, no Galo, e a informação, estava lendo aqui agora há pouco, de que ele pode vir para o Clube do Nordeste, hein? O Hulk, que é paraibano, tá? Pode vir para o Clube do Nordeste, por isso que o nome de Givanildo estava aqui. Então, até né, muita gente não sabe que o nome de Hulk é Givanildo, mas é sim, e o Hulk não vai ficar no Atlético Mineiro e possivelmente está se falando que ele pode aparecer em algum clube no Nordeste. Então, vamos aguardar. Mas o que eu estava falando é o seguinte aqui, eu estou apurando aqui que o Daniel Paulista ficou meio magoado com algumas coisas que estão acontecendo no esporte, tá? E aí eu não sei se ele mesmo não quer ficar no esporte, hein?
Não sei. Mas eu tô apurando isso tudo. Tô colocando isso aqui apenas como observação, não é notícia, tá, galera? É só conversando com vocês aqui. Deixa eu pedir um like, um joinha, um gostei, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, compartilha o vídeo, tá? Dá moral. Obrigado. Fica na paz de Deus. Valeu, tchau.